é uma doença que pode ser dividida em graus. Existem vários graus de toque e é muito complexo. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes. Nós estamos no canal Humanize. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, que é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Hoje nós vamos continuar nossa jornada falando sobre medicina. E hoje eu vou falar sobre o toque. Já ouviu falar? Transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno psiquiátrico que traz muito sofrimento aos seus padecentes, que traz muito sofrimento aos portadores. É uma doença muito complexa. Antigamente, a literatura catalogava como um transtorno de ansiedade. Hoje em dia, já tem algumas literaturas que o toque tem uma parte especialmente ligado a ele, um capítulo totalmente que só fala sobre ele. Porque é uma doença que pode ser dividida em graus. Existem vários graus de toque e é muito complexo. Basicamente, ela é dividida em duas partes, né? Que tem a obsessão e a compulsão. Quando a gente fala sobre obsessão, a gente está falando muito sobre os pensamentos. Os pacientes que têm esse tipo de transtorno, eles têm um tipo de pensamento perturbador, intrusivo, que é aquele tipo de pensamento que a pessoa não quer pensar, mas fica vindo na mente dela, e ela não tem um controle, e geralmente é repetido. E esses pensamentos, na maioria das vezes, têm um conteúdo muito aterrorizante, desconfortável, um conteúdo que traz um desconforto para a pessoa, traz um sofrimento para a pessoa. E geralmente pode estar ligado a vários temas, como por exemplo, conteúdos de limpeza. A pessoa tem um pensamento que se ela não lavar a mão toda vez que ela pegar no celular, por exemplo, ela vai se contaminar. Outro conteúdo também que pode acontecer é conteúdos sexuais. A pessoa tem um pensamento perturbador ligado à sexualidade, como por exemplo, ela imagina fazendo relações com algum parente, com a imagem de Jesus Cristo ou de algum santo, alguma coisa nesse sentido. E mesmo que ela não queira pensar, aquele pensamento é repetitivo, né, e de grande intensidade, ele é intrusivo. Existem também pensamentos que trazem uma obrigação para essa pessoa, por exemplo, deixar as coisas simétricas, que é a obsessão pela simetria. Então, a obsessão do transtorno obsessivo compulsivo, quando a gente fala da obsessão, está muito ligada ao pensamento. Quando a gente fala da compulsão, é quando esse paciente ele tem que fazer algum ritual, alguma coisa para aliviar esses pensamentos. Lembrando que essa doença pode estar mais ligada à obsessão, uma pessoa que não chega a fazer um ritual, mas tem pensamentos perturbadores, ou também ligado ao comportamento, né? Que a pessoa ela tem rituais de repetição muito fortes. Então, quando a gente fala de um modo geral, transtorno obsessivo compulsivo, a gente quer dizer que é um paciente que tem um pensamento intrusivo, desconfortável e repetitivo, e muitas vezes esse pensamento obriga ele a fazer rituais para ele aliviar esse pensamento. Como, por exemplo, a pessoa tem um pensamento intrusivo e repetitivo que ele não trancou a porta. E esse pensamento obriga ele a repetir e verificar a porta diversas vezes. Mesmo ele tendo a certeza que ele trancou, ele não consegue ter um controle sobre isso. Ele vai lá e repete e verifica várias vezes. E às vezes ele é obrigado até abrir e fechar portas várias vezes, como alguns rituais de compulsão. Ou rituais de simetria. Esse paciente tem um pensamento perturbador que se ele não deixar tudo simétrico, tudo organizado, alguma coisa muito mal vai acontecer para ele ou com alguém que ele ama. Então esse pensamento, ele faz essa pessoa tentar deixar tudo organizado de uma certa maneira até doentia. Como dá para imaginar, é um transtorno que traz muito sofrimento. É um transtorno muito sofrido, muito complexo, muito complicado de tratar. Na maioria das vezes não tem uma cura total, mas tem tratamento. E é importante dizer que quanto mais rápido essa pessoa buscar o tratamento, maior alívio ela vai ter, né, e uma qualidade de vida maior. Falando em tratamento, o tratamento desse transtorno, como muitos da psiquiatria, é dividido em dois: medicamentoso e psicoterapias. Aqui existem umas medicações amplamente estudadas que fala que tem uma resposta muito boa no toque, no transtorno obsessivo compulsivo, que são os inibidores da recaptação da serotonina.
Alguns exemplos dessas medicações, por exemplo, são a sertralina, a fluoxetina, a paroxetina. Algumas medicações que fazem parte dessa classe de medicação que pode ajudar muito nesse tipo de transtorno. Mas a psicoterapia desse tipo de transtorno é de suma importância. Alguns estudos dizem que a psicoterapia ela tem uma resposta até com mais vantagem do que a própria medicação. E aqui existe nome também de uma psicoterapia muito usada, a TCC, a terapia cognitiva comportamental. Os estudos já provaram e já mostraram que é a terapia mais adequada e a que mais vai ter respostas nas pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, repetindo para vocês, é um transtorno psiquiátrico. A obsessão, quando a gente fala obsessão, a gente fala em pensamentos intrusivos, desconfortáveis e repetitivos, que muitas vezes obrigam as pessoas a terem compulsões. As compulsões estão muito ligadas a comportamentos, a rituais, né? Repetir atitudes, verificar se a porta está fechada, tentar deixar tudo simétrico. Isso engloba o transtorno obsessivo compulsivo. É uma doença séria que traz muito sofrimento para as pessoas que têm esse tipo de transtorno. Se você conhece alguém que tem esse tipo de transtorno, ou se você tem esse tipo de doença, encoraje essa pessoa a buscar ajuda o mais rápido possível. Encoraje a buscar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, porque isso pode se complicar muito. Uma coisa interessante para a gente fechar aqui, a gente não pode misturar as coisas e achar que as manias, muitas vezes, são doenças. Às vezes é normal a gente achar que não trancou a porta, voltar lá para verificar se essa porta está fechada, mas isso tem um certo limite, né? Quando isso traz sofrimento e nos obriga a ter rituais desconfortáveis, e mesmo assim nós vamos lá e verificamos e nos traz sofrimento, é bom às vezes a gente até buscar uma ajuda. Mas é bom a gente não misturar, né? As manias, as desconfianças, muitas vezes podem ser normal também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das informações, espero que vocês continuem acompanhando a gente. O nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade sobre saúde, né? E principalmente para diminuir o preconceito, diminuir os estigmas. Inclusive, o nosso último vídeo da semana passada foi sobre psicofobia, que significa o preconceito que existe contra as pessoas que têm doenças psiquiátricas. A gente vai deixar o card aqui em cima para vocês assistir. Tá bem interessante esse vídeo, né? E as pessoas que têm toque, ela pode sofrer muito esse tipo de preconceito. Então, esse tipo de trabalho que a gente faz é para diminuir esses preconceitos e esse estigma. E principalmente para essa pessoa buscar ajuda o mais rápido possível. Doença psiquiátrica, como a maioria das doenças, quando a gente adia tratar, pode piorar o quadro. Tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.